Gente, hoje o nosso assunto é teorias do currículo. Nossa, até currículo tem teoria. E você está pensando, pois é, gente, até o currículo tem teorias. E lógico que ele tem teorias, afinal de contas, ele veio mudando ao longo do tempo. E o que a gente vai ver hoje aqui, justamente são essas mudanças. Como o currículo inicia a sua história e como ele é entendido hoje. Tá? Quais as teorias que trazem essa possibilidade para a gente olhar para essa perspectiva curricular dentro do cenário escolar, ok? Tem uma fala aqui que é do Tomás Tadeu da Silva, que eu acho extremamente importante. Na realidade, o Tomás Tadeu tem um livro que eu acho fantástico, que talvez vocês tenham ou talvez vocês consigam. É um livrinho pequeno chamado Documentos de Identidade. É um livro bem interessante sobre currículo. Existe também uma publicação do MEC, tá? Falando sobre currículo, que é fácil de vocês acharem, tá? Então procura lá uma publicação do MEC, no MEC sobre currículo, que vocês se chama Indagações sobre Currículo, tá? Então se você jogar no Google Indagações sobre Currículo, vão vir 5 fascículos, são 5 fascículos, e vocês podem ter esse material em casa sempre para aprender um pouco mais e para se manter atualizados com essa discussão sobre currículo. Então eu deixo como sugestão esses 2 materiais, baixa rapidinho aí na internet, que eu tenho certeza, pelo menos o último que você vai achar. Documentos de identidade, eu não tenho certeza se você encontra na internet, mas você consegue achar em sites tipo estante virtual, onde você compra livros usados, você consegue achar facilmente, ok? Então vamos lá, olha o que o Tomás Tadeu diz para a gente. Currículo é lugar, espaço, território. Currículo é relação de poder. Currículo é trajetória, viagem, percurso. Currículo é autobiografia, nossa vida, currículum vitae. No currículo se forja a nossa identidade. Currículo é texto, é discurso, é documento. Currículo é documento de identidade. Então, ele traz essa ideia de que currículo é um documento de identidade. E já a partir da fala do Tomás Tadeu, a gente já tem uma ideia clara de que o currículo escolar, hoje, ele é entendido como um elemento extremamente importante para a construção das identidades dos alunos. Então, os alunos podem, a partir do currículo escolar, ter condições de construir as suas identidades. Lembrando que a gente usa identidades, no plural, para dar ideia da diversidade de possibilidades, da diversidade de identidades que são possíveis dentro do nosso cenário enquanto seres humanos, ok? Então, vamos lá. Currículo. Em latim, é currículo. E ele significa pista de corridas. Então, ele trabalha com essa ideia de origem, de abrangência, de um curso, de um percurso, de um ato de correr. Então, quando a gente fala de currículo, a ideia é de que seria uma pista de corridas, tá? De vários trajetos que deveriam ser cumpridos dentro da perspectiva escolar, ok? Então, diferentes entendimentos frequentemente parecem denominar o que entendemos por currículo. Então, tem gente que vai dizer que currículo são os conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Outras pessoas vão dizer que são as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos estudantes. Outros vão dizer ainda que são os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais. Os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino. Os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus de escolarização. E, na realidade, o que a gente tem que ver é que currículo é tudo isso. A gente não pode dizer que currículo seja uma coisa e não seja outra. Então, tudo isso que acontece, que envolve o cenário educativo, faz parte do que a gente considera currículo. Por isso que a gente vai falando de currículo enquanto o Tomás Tadeu colocou para a gente, enquanto lugar, enquanto território, enquanto disputas. Porque dentro dessas discussões, por exemplo, conteúdos a serem trabalhados ou conteúdos a não serem trabalhados, existem disputas, existe uma relação de poder e de hierarquias que estão presentes nessa discussão. Na aula de hoje,
hoje, o que a gente quer é compreender que o currículo é sempre cheio de intenções e significados, e que ele compreende relações de poder e de espaço que envolvem aquilo que somos e aquilo em que nós nos tornamos. O currículo, gente, é uma discussão extremamente importante na escola por conta dessa questão da formação da identidade. Por conta das possibilidades que ele traz para o sujeito ou das possibilidades que ele impede que o sujeito tenha. Pensa que numa escolha de, por exemplo, disciplinas ou numa escolha de conteúdos, nós estamos meio que determinando aquilo que um aluno vai ter acesso e aquilo que ele não terá acesso. Isso é uma responsabilidade muito grande. Por que se privilegiam alguns conhecimentos em detrimento de outros? Por que se privilegiam algumas áreas de conhecimento em detrimento de outras áreas de conhecimento? Então, tem uma disputa de poder, tem uma relação com a sociedade, tem uma relação com aquilo que se quer, com aquele indivíduo que se quer formar. Todas essas tensões estão presentes quando a gente discute currículo. E por isso que é tão importante a gente discutir um pouquinho dessa história do currículo. Como é que ele começa? Na realidade, essa discussão começa em 1918, com mais intensidade nos Estados Unidos, lá da América, nos Estados Unidos, então, começa a ser uma discussão de currículo escolar. Por quê? Porque lá se vivia um processo de massificação da escolarização com a intensa industrialização. Processo de industrialização muito grande concorria para essa ideia de um processo de massificação da escolarização. Todo mundo precisava ir para a escola justamente para poder ter acesso aos processos de industrialização na perspectiva de ser produção de mão de obra, ok? Voltado para a racionalização do processo de construção, desenvolvimento de testagem de currículos. Essa preocupação partia principalmente das pessoas que estavam ligadas à administração da educação. Então, elas tinham uma preocupação nessa ideia de currículo, porque com o mundo em processo de industrialização, precisa-se de quê? Mão de obra. E aí, vamos pensar na escola, olha que ponte lógica, né, de se pensar. Então, o conceito de currículo nessa época era de uma especificação, eita fé, ficou difícil aqui. Especificação, saiu. Precisa de objetos, de procedimentos e de métodos para obtenção de resultados que podem ser medidos. E passou a ser aceito pela maioria das escolas, professores, estudantes e administradores escolares. Então, veja, especificação precisa de objetos. É isso que você aprende, tá? É assim, procedimentos e métodos, que você aprende para que você tenha este resultado específico também. Tem uma musiquinha, eu não posso trazer vídeo para cá, senão a gente ia começar a dançar, né? Mas veja aí, entra no YouTube, por exemplo, num site desse que você baixa a música, e procura Pink Floyd. Pink Floyd tem uma música que se chama Another Brick in the Wall. Eu posso até escrever aqui para você, tá? Um pouquinho, só para você ver. Ele faz uma crítica muito grande. Peraí que eu escrever em inglês e falar, meio complicado, né? Another brick in the wall. Significa mais um tijolo na parede, tá? Só mais um outro tijolo na parede. Ele vai fazendo uma crítica justamente a esse movimento de uma escola que formata os indivíduos. É um vídeo bem interessante, se você puder pegar a música legendada, também é bem interessante. Porque essa ideia da formatação via currículo, de todo mundo ser exatamente igual, ela confronta essa ideia que a gente veio discutindo do Tomás Tadeu, que é essa ideia de currículo como algo que vai ajudar os sujeitos a construírem as suas identidades. Porque nessa perspectiva desse currículo especificando o que ele vai aprender, como ele vai aprender e como ele tem que ser, essa ideia das identidades, ela fica completamente anulada, trazendo a ideia de que a escola vai formar um único tipo de cidadão, com uma única identidade. Então, a história do currículo, ela começa assim. Tá? A partir dessas ideias. Então, a gente tem uma relação muito grande com essa questão do contexto social e econômico já na escola. Então, uma forma de organização social baseada na propriedade privada e nos meios de produção. Uma industrialização, mais uma forte urbanização e uma imigração que fazem com que o tipo de vida até então existente no país fique abalado e
comece a pensar nessa ideia de homogeneidade da comunidade rural. Lembra que os Estados Unidos passou por um grande processo de imigração, né? Imigrantes vindo de várias partes do mundo, que vão abalando toda aquela ideia do tipo de vida, né? Do American Way of Life, né? E vai abalando, então tem que começar a pensar numa forma de organizar e de homogeneizar todo mundo. Faz como? Currículo escolar. Tá, assim, a ideia do currículo, então, estava baseada nessa necessidade de manutenção do status quo, manutenção do seu papel social e da sua classe social. Como é que se faria isso, então? Consolidar um projeto nacional comum para restaurar a homogeneidade em vias de desaparecimento, normalização, uniformização de comportamentos e atitudes. E aí, usa-se justamente a escola para se alcançar esse objetivo. Então, o currículo escolar deveria, a gente está falando da história do currículo, está lá nos Estados Unidos, inculcar, forjar novos valores, condutas, hábitos, capacidades adequados às novas necessidades da economia. Preste atenção nas palavras que se usa. Inculcar, vou te colocar isso na tua cabeça de qualquer jeito, tá? Forjar. Tá lá, vou criar em você novos valores, que são os meus valores, tá? Os valores de quem pensou essa possibilidade. Então, a busca por um currículo que trouxesse essa ordem, essa racionalidade e essa eficiência, que justifique o sistema capitalista, que enfatize a defesa da liberdade e dos direitos e interesses individualistas na sociedade, com uma finalidade de planejar cientificamente as atividades pedagógicas e controlá-las, visando metas e padrões pré-definidos. Nessa situação, o currículo era visto como um instrumento de controle social por excelência. E aí a gente tem aquelas questões que a gente vem discutindo, que são questões de poder. Então, assim começa essa ideia de currículo, tá? De organização curricular, de uma manipulação, de você, através do currículo escolar, manter as pessoas nas suas classes sociais, inculcar os valores da sociedade dominante, tendo em vista toda a questão econômica, socioeconômica, produzindo aquele sujeito que é necessário, que é o sujeito útil para aquele momento do tempo histórico, tá? E aí, quando a gente começa a falar, então, do currículo, a gente vai começar a olhar agora as teorias do currículo, ok? As teorias, e a gente começa, então, apresentando as teorias tradicionais do currículo. Vamos fazer um passeio geral por essas teorias tradicionais do currículo e eu tenho certeza que você vai se localizar em muitas delas, na sua experiência enquanto aluno e na sua experiência enquanto professor também. Quer ver? Vamos lá. As teorias tradicionais do currículo têm uma influência muito grande de Bobbitt, tá? Em 1918. Então, olha só, ele lançou um livro que se chamava de Curriculum, Escolarização da Massa, tá? Ou das massas, na realidade faltou essa aqui, tá? Era das massas. Então, ele queria pensar nessa escolarização das massas, mas essa escolarização das massas não era uma escolarização impune, mas sim cheia de significados que estavam lá por detrás dessa formulação. Então, ele trouxe para essa ideia os princípios da administração e da racionalidade técnica. Então, aquilo que acontecia na administração de indústrias, na administração de empresas, foi mais ou menos trazido para essa ideia da escola. Então, ele traz o cientificismo e uma padronização dos processos pedagógicos. Todo mundo fazendo a mesma coisa, um padrão de prática pedagógica. Trabalhando muito com essas categorias de controle e de eficiência social. A gente viu o porquê do controle, né? Homogeneização, todo mundo tem que ter os mesmos valores, vamos acabar com as diferenças, trabalhar todo mundo dentro da mesma medida, tá? Então, esses princípios da administração científica, ele traz o taylorismo aplicado à escola. Tu já ouviu falar de taylorismo, mas não sabe o que é? Vai saber agora. Então, taylorismo é uma proposta de administração científica, tá? E esse nome taylorismo vem do sobrenome do autor, Frederick Taylor.
Taylor, tá? Então, ele era um engenheiro norte-americano que foi considerado o pai dessa administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas. Então, o que ele propôs? O Taylorismo caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência no nível operacional. Então, a proposta dele era, olhando para a indústria, ele não fez isso olhando para a educação, vamos lembrar, como é que a gente faz para que esse sistema operacional, para que a produtividade daquela empresa, daquela indústria, seja melhor, seja mais eficiente. Como é que se busca essa eficiência? Então, ele propunha maior rendimento do serviço do operariado da época, o qual era desqualificado e tratado com desleixo pelas empresas. Então, o estudo de tempos e movimentos mostrou que um exército industrial desqualificado significava baixa produtividade e lucros decrescentes, forçando as empresas a contratarem mais operários. Então, eu precisava de um operário mais qualificado. E eu precisava também de um tipo de trabalho que fosse mais produtivo. Você já viu, com certeza, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, né? Aquela linha de produção onde o sujeito faz apenas uma atividade. E naquela linha de produção, aquela produção acaba fluindo com mais eficiência. Pensa só, o que é mais rápido? Eu vou construir todo um relógio. Então, se eu pego um relógio e vou fazê-lo, é quase uma arte, porque eu vou ter que fazer a correia, a caixa, os ponteiros, seja lá o que for, né? Mas se eu pego essa ideia, tá? Eu vou ser uma fábrica de relógios. E no lugar de eu deixar um funcionário produzindo um relógio... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você. Você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, eu espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau!